Provavelmente você já sentou na mesa do estudo para começar a estudar, estava tudo perfeito, e aí você abriu a página de um livro, ou você abriu algum PDF, você começou a bocejar, sentir sono, e seu estudo foi por água abaixo. Eu já passei por isso, isso é mais comum do que parece, mas tem algumas coisas que você pode fazer para você mudar esse contexto, esse cenário e poder render durante sessões do estudo e não ter mais sono. Isso é um problema comum que todo concurseiro passa. Esse é o Tática da Aprovação, eu sou Igor Neves, já fui aprovado em alguns concursos policiais, continuo no estudo aí. E nesse vídeo a gente vai falar sobre essa questão do sono nos concursos, né? Sono durante o estudo para concurso. Antigamente eu tinha um ambiente de estudo bem ruim para quem precisa ter alto rendimento, ter foco nos estudos. O meu ambiente, eu estudava inicialmente na sala, né, de casa, e casa, né, geralmente tem aquelas luzes amareladas e tal, que é uma coisa que é muito ruim para quem está estudando. É bom para você relaxar um pouco, justamente é por isso que nas casas tem essa luz mais amarelada, mas para o estudo não é tão bom. E aí eu estudava na sala, do lado ali de onde ficava a TV, eu estudava com a TV ligada, né? Alguém da minha família estava assistindo TV, provavelmente. Eu ficava ali na mesa, às vezes batia um olho na TV e aquela luz começava a fazer minha atenção dispersar, né? E provavelmente você também já se deparou com isso em algum momento. Se você se deparou, comenta aí como que era no início o seu ambiente de estudo. O meu era assim bem ruim, não tinha um suporte para leitura de livros nem nada. Eu estudava muito curvado, começava a dar muita dor aqui na região do pescoço, né? E com o tempo, né, eu fui vendo como melhorar isso, e é sobre isso que a gente vai falar, sobre os motivos disso estar acontecendo e como você pode mudar isso. Primeiro ponto, essa questão da iluminação. O ambiente, para quem quer estudar para concurso, ou para quem quer estudar no geral, ele precisa ser um ambiente bem iluminado, para você ter menos aquela sensação de sono, de sonolência. Não é à toa que vai escurecendo, a gente vai sentindo sono. Isso é uma característica biológica do ser humano. E a luz não pode ser aquela luz amarelada, pelo menos não para o estudo. Se for para uma leitura, para você estar começando a ler para querer dormir, tudo bem. Mas não pode ser essa luz amarelada, tem que ser uma luz fria, não precisa ser tão forte, e o ângulo que a iluminação vai estar, ela precisa estar adequada. Então, por exemplo, não adianta você ter uma luz boa se ela está contra ali o seu livro, o seu material, e vai fazer uma sombra em cima do seu material, né? Isso daí não dá. Então, ela tem que estar com a iluminação no seu material. Diretamente no rosto não é tão bom, mas também, se for uma luz moderada, não fica tão ruim, justamente pela sensação de sonolência, eu falei. Outra situação também, temperatura. Quando eu morava no Rio, sempre foi mais quente do que o normal, sabe? Eu não conseguia render, cara. Ficava sabe, indisposição e tal. E aí quando eu ia para a biblioteca, por exemplo, da faculdade, na época que eu ainda estava na faculdade, eu conseguia render melhor, porque o ambiente estava climatizado, a iluminação que a gente já falou estava melhor regulada. E, sabe, essa questão da temperatura, ela é muito... Tem estudos científicos disso daí, sobre a temperatura, de pessoas assim, em ambientes mais... com a temperatura controlada,
elas tendem a render mais, e pessoas em temperaturas mais quentes tendem a render menos. Assim como o excesso também é ruim, né? A temperatura não influencia até os comportamentos humanos, né? Se a gente for parar para pesquisar aí, países muito frios, existe uma tendência maior de certos crimes acontecerem. Você já consegue imaginar quais são. Então coloca ali, fica num ambiente onde a temperatura seja arejada. Eu lembro que numa época eu estudava na cozinha, porque eu tinha tudo isso. Eu tinha uma luz fria, boa de se estudar, e a temperatura era mais amena, porque não batia o sol da tarde lá, então eu conseguia estudar ali num ambiente mais fresco. Outra situação que vai fazer você ter um pouco mais de sono durante o estudo é se você está num estudo ou muito monótono, muito passivo, aquele estudo menos ativo, né? Onde você só assiste videoaula, essas coisas, mas também você está muito tempo com a mesma disciplina. Não é interessante, cientificamente também não é interessante você ficar com uma mesma disciplina por muitas horas. O ser humano ele precisa estar ali a todo momento mudando de estímulos para aquilo se tornar atrativo. Ele vai meio que estagnando o foco dele. É que nem dirigir aqui, ó. Quando você está assim no trânsito, aquela loucura, mas você pega uma rodovia onde é tudo muito uma velocidade constante, você tende a relaxar. E aí pode ser que nesses momentos, se a gente for parar para observar, que tem muitos acidentes. A pessoa viajando à noite, a pessoa viajando por muitas horas, tem aquela fadiga, e não tem tanto isso que o trânsito tem. Né? Então é importante você estar num ambiente climatizado, com a iluminação ideal, mas também você está alternando os seus ciclos de estudo. Então, estuda ali em volta de 50 minutos, 1h30, aquele módulo de disciplina eu sugiro que mude, né? Funciona muito bem para mim. Para mim, até ciclos menores funcionam muito bem, né? Já que eu tenho déficit de atenção. Qual outro fator que pode influenciar no sono, né, negativamente? Porque o sono é bom, o ruim é você sentir sono na hora do estudo. Sei lá, você está num estudo tão passivo ali, videoaula e tal, muito tempo sentado, lendo, e como eu já falei, alterna, né? Faz a alternância de disciplinas, mantém esse ciclo, faz 1 pomodoro ou 2 pomodoros. Se você quiser estudar comigo, tem a playlist aqui, tá aqui embaixo, a playlist do Estude Comigo, onde eu coloco, tem 1 pomodoro e tem 2 pomodoros. E aí você coloca isso em prática e vê se você vai render melhor. Se você render melhor, fala para mim. Comenta aqui no comentário, bota aqui no comentário se você teve um aproveitamento melhor dos seus estudos, fazendo ali o pomodoro, 25 minutos, pausa mais 5, né? Aí depois volta para outros 25 minutos. Lá eu coloco uma musiquinha ambiente, que é justamente se você estiver num ambiente que pouco ruidoso. Tem isso também, pessoal. Não estude num ambiente ruidoso, vai concorrer com a sua atenção. Então, coloque seu material, seu notebook, seus livros, num local onde vai ter pouco barulho, não vai ter barulho de TV, de rádio, vizinhos, né? Que aí você vai poder focar mais naquilo. Aí, para colocar a cereja no bolo, coloca o Estude Comigo, onde eu coloco uma musiquinha bem de leve, para você entrar no modo foco. Vai ter o cronômetro lá na hora da pausa. Aí você levanta e se movimenta. Por quê? Você desperta, se movimenta, anda pela casa, vai pegar uma água, pega um chocolate para comer, não sei, e aproveita, não mexe no celular, porque você começou 25 minutos, mexeu no celular, a chance de você se sabotar depois é muito grande, porque você não vai voltar pro foco que você estava antes. A chance de você ficar no celular e ser capturado por aquela atenção é muito grande. Você tem que tomar cuidado com isso.
E se você tiver com muito sono, eu usava uma técnica, eu não recomendo tanto ela hoje em dia. Hoje em dia eu vejo de outra forma, que é a seguinte: você está com um pouco de sono, vai lá, passa um cafezinho preto, toma ele 25 minutos, 30 minutos antes da sessão do estudo. E aí sim começa a estudar. A cafeína já é comprovadamente que ela é estimulante, ela melhora um pouco a atenção, mas tem que tomar cuidado também, né? Não estou prescrevendo nada para ninguém aqui, eu estou falando numa situação de que você precisa estudar e você está um pouco fadigado, né? A cafeína, ela retira a sua fadiga. Eu acho que é importante você saber isso, mas não use isso como fonte principal na resolução dos seus problemas. Mexe nessas questões que eu falei que vai dar certo. Então a gente falou de tudo isso. Climatização, a temperatura, a iluminação, a quantidade de ciclos de estudo, movimentação, você levanta, vai lá na cozinha, se alimenta, come alguma coisa, passa um cafezinho. Não é tão interessante passar o cafezinho, tomar um cafezinho depois das 18, tá? Pode influenciar no seu sono aí. Mas cada um, né, com o seu cada um. E um cafezinho antes da sessão de estudo talvez seja benéfico. E, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem e vamos junto desenvolver a tática da aprovação.